O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuírem à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vida do católico é sempre celebrar, celebrar. E toda vez que a gente celebra, a gente torna célebre, importante. Então hoje, ao celebrar Corpus Christi, o corpo e o sangue de Cristo, nós estamos mais do que nunca tornando célebre a Eucaristia. A festa de hoje é um pouquinho diferente da Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa, durante o lava-pés, Jesus instituiu a Eucaristia para ser nossa comida e nossa bebida. Hoje não. Hoje é um dia santo para a gente renovar
a fé na Eucaristia. E para a gente fazer uma manifestação pública de que nós seguimos Jesus vivo em corpo e sangue, alma e divindade. Por isso temos a procissão seguida da missa. Nós exaltamos o corpo e o sangue do Senhor. Quando Jesus instituiu a Eucaristia, Jesus não instituiu num primeiro momento para ele ser adorado, mas para ser a nossa comida e nossa bebida. Claro que com o passar dos anos, a igreja vai caminhando e chega num momento em que ela sente que o Senhor também pede para ser adorado na Eucaristia. Mas em primeiro lugar, Eucaristia é para comer, é sustento, é alimento. Hoje em dia cresce na nossa igreja uma busca muito grande por adorar o Santíssimo Sacramento. Quando fazemos algumas correntes, algumas campanhas, em que expomos o Santíssimo, em que fazemos o passeio do Santíssimo, a gente vê uma vibração tremenda da comunidade da Assembleia. Mas parece que a gente não vê a mesma vibração quando a gente comunga do corpo e do sangue de Jesus, que é mais importante do que adorar Jesus. Eu vejo quantos filhos às vezes entram na fila da comunhão de qualquer jeito. Quantos filhos comungam, voltam para o banco e ficam olhando para os ventiladores, para os lustres, para a pombinha que voa de um lado para o outro. O Senhor entrou dentro da tua casa e você precisa dar atenção para esse doce hóspede que está dentro de você. E cada vez que a gente comunga, a gente tem que se sentir nutrido, alimentado. E como disse aqui o finzinho do Evangelho, todos comeram e ficaram satisfeitos. Como é que você pode vir à missa, comungar e não se sentir satisfeito? Ou seja, todo feito, todo realizado, todo completo. Quando a gente vem à missa e comunga, a gente não pode voltar para casa com a sensação que está faltando alguma coisa, porque não falta nada. O Senhor toma conta de nós, o Senhor nos invade, Ele se mistura com o nosso corpo e nos tornamos um só, eu e Ele e eu. Irmãos, hoje então é um dia muito importante e propício para a gente fazer essas perguntas, esse exame de consciência. Quantas missas eu perco por bobeira? Quantas missas eu participei com pouco caso, distraído? Quantas vezes entrei na fila de comunhão de qualquer jeito? Quantas vezes comunguei sem amor, sem interesse, sem carinho? Quantas vezes chego à igreja e não visito o sacrário, o tabernáculo? Jesus está lá dentro esperando por mim. E o mais grave de tudo, quantas e quantas vezes eu tenho comungado e não tenho me transformado naquele que eu comungo? Por quê? Porque eu continuo no meu egoísmo, mas eu tenho comungado aquele que é partilha. Eu continuo no meu isolamento, mas eu tenho comungado aquele que é convivência, integração.
Eu continuo a comungar sempre, todos os dias, aquele que é amor, mas eu tenho vivido no ódio. Eu tenho sempre comungado aquele que é luz e eu tenho andado nas trevas. Eu sempre tenho comungado aquele que é serviço, mas eu tenho ficado na omissão. Eu sempre tenho comungado aquele que é alegria, mas eu continuo na tristeza. Eu sempre tenho comungado aquele que é unidade, mas eu continuo fazendo divisão. Eu sempre comungo aquele que é família, e eu tenho continuado a ficar sozinho. Eu comungo aquele que é trabalho, e eu continuo ficando no meu comodismo. Então por que eu não me transformo naquele que eu comungo? Jesus! Eu preciso me transformar naquele que eu comungo. A festa de hoje também é chamada a festa da unidade, porque a nossa Igreja Católica é a única que tem a Eucaristia, e tudo gira em torno da Eucaristia, a nossa oração e a nossa ação. A Igreja nasce da Eucaristia, a Igreja caminha no dia a dia com a Eucaristia, e a Igreja sempre atinge o seu ponto mais alto com a Eucaristia. A Eucaristia faz a Igreja. Que bonito quando nós temos aqui, nesse espaço celebrativo, o altar, que para nós é o Calvário, porque em todas as missas Jesus morre e entrega a sua vida aqui nesse altar. Quando o padre, tendo o corpo de Jesus na mão, ele diz: isto é meu corpo entregue na cruz. Depois o padre pega o cálice e diz: este é meu sangue derramado na cruz. Em todas as missas, Jesus morre e ressuscita diante dos nossos olhos. E é na missa que Jesus é gerado. Nós católicos temos muitas formas de rezar. A gente tem terço, a gente tem novena, a gente tem grupo de oração, a gente tem vigília. Mas você bem sabe que só na missa Jesus é gerado, na Eucaristia, em nenhum lugar mais. E quando a gente continua a olhar para o altar, os nossos olhos enxergam pão. E tem gosto de pão, mas é a carne viva de Jesus. Os meus olhos enxergam vinho, e tem gosto de vinho, mas é o precioso sangue do Senhor. Continuando a olhar para o altar, a gente vê o padre partindo o pão eucarístico. E todas as vezes é esse mesmo movimento, pão partido e repartido para vocês, que sempre se multiplica e não se esgota. Quanto mais a gente parte, mais vai ter para repartir. Quanto mais a gente parte, mais vai ter para repartir. Por isso que a festa de hoje, ela também nos leva para uma outra reflexão. Eu tenho me feito Eucaristia para os outros? Porque Jesus, ele não se preserva, ele não se guarda, ele se doa, ele se entrega, ele se parte e reparte. E eu? Eu tenho sido Eucaristia na comunidade? Eu tenho sido Eucaristia na minha família? Eu também me dou, eu também me ofereço, eu também me entrego, eu também tenho essa capacidade de me partir e repartir, igual Jesus Eucaristia? Mais ainda,
Todos nós temos fome de Deus. Todos nós temos sede de Deus. E a Eucaristia mata a nossa fome e nossa sede de Deus. Mas aí a gente também olha para esse mundo, olha para o nosso Brasil, com milhões de desempregados, com milhões de gente na miséria, passando fome. E eu penso, o que eu tenho feito? O que eu já fiz? O que eu posso fazer para ajudar os meus irmãos também serem saciados com esse outro tipo de fome? A fome da comida, do arroz, do feijão, da carne, do legume, da verdura. É o meu pão da caridade. Se a gente ama tanto o pão vivo descido do céu, se a gente ama tanto o pão dos anjos, a gente também sempre tem que se preocupar com o pão da caridade. Quando a gente olha ali para a imagem de Santo Antônio, a gente vê que ele tem o menino Jesus nos braços, que ele tem a palavra de Deus também nos braços. Isso é o espiritual. Mas na sua mão direita ele tem o pão de farinha, o pão de trigo, o pão alimento, o pão da caridade dado para o menino. É isso que Deus espera de nós. O pão dos anjos e o pão da caridade. Por isso, irmãos, renovemos a nossa fé e não tenhamos uma mínima dúvida sobre a presença real de Jesus na Eucaristia, que não é simbolismo de nada, mas é real. E lembremos que para chegar até Jesus Eucaristia, a gente passa pelo irmão. Eu muitas e muitas vezes já chamei a atenção de vocês nisso. Às vezes vocês, perdão, falo isso com todo carinho, muitas vezes vocês ficam criando suas esquizofrenias e neuroses para se afastar do altar e deixam de comungar por qualquer coisa. Sendo que eu já expliquei para vocês, a única coisa que deveria nos interrogar se eu posso ou não comungar é se eu estou tendo coragem e capacidade de lavar os pés dos meus irmãos. Porque a Eucaristia nasceu no dia do lava-pés. Primeiro Jesus lavou os pés, dali uns minutos depois ele instituiu a Eucaristia. Não se afaste da Eucaristia, não se exclua dessa mesa que é tua, você tem uma cadeira nela. Mas sempre pense, como anda a minha humildade, como anda a minha resiliência, como anda a minha resignação, como anda a minha capacidade de me abaixar, de lavar os pés do meu irmão. Por mais que esse irmão seja cheio de defeitos, por mais que esse irmão seja com manias, com vícios, com tranqueiras, com podridão, com pecado, com chatices, é esse irmão que eu tenho que lavar o pé. Lavou o pé do irmão, a cancela do corredor do altar se abre e você pode chegar tranquilamente na Eucaristia. Viva Jesus Eucarístico, no altar, no sacrário, dentro de mim e em todos nós. Amém.